Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. Ok, diga aí. O programa Diga Aí tá aqui em mais uma edição, mais um episódio, né? Dessa vez a gente tá fazendo uma temporada com trazendo pra cá convidados, né, da cena local sergipana, né? Que justamente a proposta do Diga Aí é essa, né? A gente fazer esse contato com a cultura sergipana, com a cena independente, né? Fazer essa discussão, essa conversa com os artistas locais, entender um pouco mais da sua produção, né, entender um pouco mais do seu processo de composição, das dificuldades também, enfim, que também existem para a produção sergipana, né? Então, a ideia do programa Diga Aí, da Rádio Ives também, o compromisso que ela tem é de fazer, né, de trazer, né, fazer esse resgate, né, desses grupos, desses artistas, pra gente conhecer também, botar em contato com o público também, né? Fazer esse espelho, né? Fortalecer essa identidade, né, sergipana. Bem, para o programa de hoje, a gente tem aqui um convidado, mais um convidado especial, né? Temos aqui Silas Moraes, que está aqui com a gente. Opa, ele já respondeu, essa voz é dele, viu? E aí, pessoal? É isso aí, o Silas lançou, né, há pouco, agora em maio, dia 15 de maio, né, Silas? Mais ou menos, você lançou o EP, Pra Não Mais Voltar, o nome do EP, né? Exato. E aí, Silas? E aí, cara? Tudo certinho, tudo pronto? Tudo ótimo. Preparado aí? Preparadíssimo. Beleza, gente. Bem, normalmente a gente faz o seguinte, Silas. A gente deixa o artista bem à vontade e a gente geralmente começa a seguinte pergunta. Você se apresenta. Quem é Silas a pessoa e quem é Silas o artista? Sou Silas, né? O nome artístico escolhido foi Silas Moraes. Assim, pra começar aqui, o nome artístico foi uma dificuldade imensa pra eu escolher, porque eu queria inicialmente colocar Silas, sabe? Só Silas, apenas isso eu achava legal, mas por questões técnicas, assim, de distribuidora e tal, eu tive que optar pelo Moraes, que era um nome que eu não usava há bastante tempo, assim, mas é o nome do meio, sabe? E aí foi, cara. Eu sou músico já há bastante tempo, faço composições, assim, gosto bastante de escrever e tentar encaixar uma música em cima daquilo que eu escrevi, né? Sempre gostei de fazer isso, assim, mesmo, sou mais, assim, um teimoso, eu diria, porque mesmo quando eu não tocava nada, assim, até hoje eu não sou lá esses instrumentistas tão virtuosos, tão virtuosos e tal, mas eu sempre arrisquei, cara, sempre gostei de escrever e aí com os poucos acordes que eu sei, eu vou tentar fazer com que alguma coisa saia disso, assim, né? E sempre foi um negócio que lavava a minha alma, assim, aquele tipo de coisa, aquele tipo de atividade que você se engaja, faz e no fim do dia, assim, fica feliz em ter feito, sabe? Sempre gostei de fazer isso. E esse EP, ele veio dessas músicas, dessas experiências, assim, de composição que estavam engavetadas, né? Eu ficava pensando, pô, em determinado momento eu tenho que fazer acontecer. Ele já estava maturando, né? Ele já existia e tal, ele só não tinha se concretizado ainda, não tinha sido registrado. Exatamente. E essa foi a oportunidade que eu tive, assim. Eu acho que inclusive a onda da pandemia, esse espírito do ficar em casa, tentar encontrar alguma coisa que te anime, né? Muita gente teve dificuldade, inclusive, de encontrar alguma coisa que fizesse querer acordar, né? Isso me ajudou muito, assim. A minha missão durante esse período foi reviver essas canções, assim, algumas delas pela metade, sabe? Sim. E aí, isso me impulsionou, sabe? Eu consegui... Foi um produto, assim, um produto bom desse período de caos que a gente viveu, né? Digamos assim, pelo menos em minha vida. Então, você compôs muito durante a pandemia, assim? Você foi muito produtivo e tal? O que aconteceu durante a pandemia foi que eu revivi, assim... Eu tinha dessas músicas do EP, assim, algumas incompletas, tanto com relação a texto
quanto com relação à melodia, à harmonização, sabe? Sim. E esse período ele foi o time para começar o quebra-cabeças, para colocar as partes que estavam faltando, sabe? Inclusive foi um período que eu estudei muito assim questão de produção e tal, que me ajudou muito na gravação das demos antes de produzir com o pessoal do Maca, com o Fabrício assim. Sim. Cara, isso é importante também, né? Porque assim, a gente que compõe, né? A gente normalmente fica muito focado em fazer a composição da música, harmonia, melodia, tal, ritmo, né? Vai ajustar alguma coisa na letra, etc. E essas outras partes, né? Essa parte mais técnica mesmo, né? Essa parte da gravação, às vezes da mix, ou até mesmo para você ver uma possibilidade de arranjo, coisa parecida assim, a gente fica um pouco limitado, né? Mas requer tempo para fazer isso, né? Para estudar, porque também é uma área, a área de áudio é bem complexa, né? Também. Eu ia perguntar uma coisa pra você também, Silas. Quando foi que a música chegou na sua vida, cara? Quando é que você se viu assim, a música te tocou? Você disse, poxa, gostei, gosto disso e tal, né? E quando foi que você parou assim, você disse, pô, eu quero fazer música? Vamos lá. Assim, eu venho de uma família, meu pai é músico, é pianista, tecladista, assim, sempre tocou em igreja, sabe? Sim. E sempre foi um exemplo pra mim. A gente sempre gostou, eu e meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, a gente sempre ouvia, sabe, MTV, TVZ, isso sempre foi de nosso gosto, assim, a gente sempre acompanhava. Mas eu acho que o fator preponderante, assim, desse início foi essa influência de meu pai, sabe? Tocar na sala, ele toca muito bem, assim, as músicas de cor e tudo, sabe? Lê partitura também, mas ele sabe muitas músicas de cor, gosta muito de samba. E foi o impulso inicial, mas a gente chegou até a tentar aprender piano, todos nós, se arrependimento matasse, né? Porque eu adoraria ter focado mais, assim, pra hoje saber tocar bem piano e tal, mas Sim. Não foi o caso, né? Mas essa influência foi muito marcante, assim. E aí eu resolvi, eu estava mais inclinado a aprender violão. Comecei a tentar aprender violão, mas não fui muito longe, assim, larguei cedo, sabe? E aí, cara, a influência que eu tive muito forte para retornar, para reviver essa chama, assim, foi aqui no IFES, no campus Aracaju. Quando eu comecei a estudar no campus Aracaju. Que eu até brinco, assim, eu me sentia especial por tocar um pouquinho de violão lá na minha cidade, em Estância, né? Nas escolas era um pouco mais difícil e tal. Quando eu vim pra cá, pro campus Aracaju, eu era só mais um, porque em toda esquina, sabe, em todo canto tinha alguém tocando violão, assim, pelo menos na época que eu estive no campus, era uma época de muita efervescência cultural, assim, todo menino, todo moleque, meninas também, assim, a gente tinha muitos violonistas, sabe, amadores, iniciantes, a gente tocava bem pra caramba já. Então isso me reacendeu a vontade, tá, eu preciso melhorar, sabe, preciso melhorar no violão. E aí eu voltei, e eu sempre, como eu falei, eu sempre fui teimoso, né, nesse tempo que eu tava evoluindo no violão, eu já tinha umas letrinhas ali, escritas, e aí eu ia aprendendo uns acordes diferentes, umas progressões diferentes, tentava encaixar e tal, e aí fui indo, cara, mas um ponto decisivo, assim, de onde do momento em que eu tava, preciso fazer isso, foi numa banda que eu tive, chamada Deluxe, eu não sei se o pessoal vai ouvir, se ouvir, saudações, que era uma banda, assim, que a gente formou no campus, né, eu andava com o pessoal do rock e tal, inclusive... foi no campus Aracaju, no campus Aracaju, isso. Inclusive eu tava super desligado de rock, eu nunca gostei tanto de rock, assim, mas por influência dessa galera e tal, eu comecei a ouvir mais rock, heavy metal, tudo isso, assim, comecei a gostar, e aí reacendeu a vontade de tocar violão e tal, e o pessoal tem essa banda, e foi muito engraçado a forma como de repente eu tava na banda, sabe, como vocalista. Como foi? Conta pra gente aí como foi essa entrada na banda aí, como foi esse processo. Então, a gente tinha esse pessoal, né, que tinha a banda, meus amigos e tudo, e eu era louco pra entrar de alguma forma, cara, só que eu não tocava tão bem, né, e assim, cantava, só me arriscava, cantava em chuveiro, né, mas eu sabia que eu tinha certa aptidão, assim. E aí eu percebi que o pessoal, na época o rapaz que cantava tinha certa dificuldade assim e tal, que ele passou a ser o guitarrista depois, né? E aí eu fui me chegando, cara, fui andando com o pessoal e tal, no outro dia de repente eles, vai ter ensaio, eu apareça lá, vai acompanhar o ensaio, né? E aí eu fui, eu era à distância, assim, eu viajava todos os dias e tal, né? Mas
fiz um esforço, assim, pra aparecer no ensaio dos caras. Aí aquela coisa de ensaio de banda de brincadeira, né? Todo mundo canta, sabe? Todo mundo pega o microfone. Cantei algumas músicas, assim, a galera gostou. No outro dia eu tava na banda. Já tava contratado pela banda. Tava contratado. E aí foi um desafio enorme, inclusive, cara, porque eles eram uma galera, assim, era aquela onda metal, né? O mais leve que a gente tocava era Nirvana, sabe? Tinha era AC/DC, umas coisas assim, e são músicas muito desafiadoras pra você cantar, né? Sim, com certeza. Mas eu ia, assim, aos trancos e barrancos, ia fazendo, e a gente ficou muito tempo, assim, a gente fez várias apresentações no campus, assim, a gente chegou até a fazer apresentações fora, sabe? Foi? Mas o maior cachê que a gente recebeu foi um pendrive de 16 GB pra cada um. Guardo hoje com muito orgulho. Mas como é que foi? Foi um festival? Cara, foi uma apresentação no Senac. Eu não lembro ao certo, assim. Acho que alguém convidou a gente. Eu não sei como se deu essa negociação, assim, mas a gente tava topando tudo, né, cara? Assim, a gente achava o máximo de se apresentar e tal. Tinha esse espírito, né? E até por pendrive a gente tava, se desse menos, a gente tava aceitando. Você tinha comentado aí sobre que foi no IFES, né? Que você teve esse contato, que você entrou pra banda. E no IFES tinha festivais assim internos, ou vocês organizavam os eventos, era o Grêmio? Como é que era essas tocadas que vocês faziam dentro do IFES, então? Sim, o IFES tinha muitos eventos. Era uma oportunidade grande, assim, pra quem tava nessa onda, nesse meio musical, né? Eu não lembro exatamente, aí me perdoe, mas o nome dos eventos, assim, mas eu lembro que tinha um Ralabucho, o professor Gilvan. Sim. Que ao final, assim, ele abria espaço pra bandas, né? Existia um festival de rock, assim, periódico, sabe? Naquele local onde a gente chamava carinhosamente de curral e tal. Sim, ainda tem, né? O curral, Isso. sim, tradicionalmente tá lá o curral. Não, então, exato. Eu não tô acompanhando, assim, até porque deixei concluir o curso e tal, mas certeza que o campus ainda é muito aberto para essas manifestações culturais, né, pelo que eu percebo. E isso foi muito importante pra gente, assim, pra mim, porque foi através dessa banda que eu tive, né, da Deluxe, desse espaço que o IFES propiciava, que eu fui escrevendo e compondo mais, assim, porque eu senti uma necessidade, a gente fazia muitos covers, né, a nossa onda era cover, né. E aí aquela coisa de adolescente sonhador, né, eu pensava, não, a gente tem que ter nossas músicas, sabe, a banda tem que ter música autoral, né. E aí por iniciativa própria, assim, eu e mais um colega, a gente compunha mais e tal, mas aí eu fui escrevendo músicas e eu percebi que elas não se encaixavam muito bem na onda do que era a banda, sabe? Sim. Porque a gente era uma do projeto de banda, na verdade, a gente era um projeto de banda mais assim, escrachado, uma coisa meio mamona, sabe? Sei. De rir de si mesmo, assim, de tocar, era mais um barulho, e a gente gostava disso, né? A onda do espírito adolescente roqueiro, sabe? E aí eu fui percebendo que eu gostava de escrever um lance mais romântico também, músicas um pouco mais lentas, mais trabalhadas, sabe? Apesar de eu ainda guardar um pouco dessa essência do rock, né? Inclusive tem algumas músicas ainda não lançadas, né? Um pouco mais roqueiras, assim, com guitarras mais distorcidas, letras mais críticas, fortes, sabe? Planejo lançar em breve, assim, mas eu fui percebendo que eu tinha composições mais sensíveis, assim, que não se encaixavam muito na onda da banda. Aí foi onde surgiu assim, o primeiro estalo de que, pô, talvez eu pudesse ter uma carreira solo, uma banda diferente depois, que eu pudesse levar pra frente a música, né? E, assim, fazer de alguma forma que deixasse de ser uma brincadeira, sabe? E aí, essas são as músicas que eu tô lançando agora, assim, com muita alegria, assim, né? Que é um projeto longo, cara, assim, apesar de tudo ter acontecido muito cedo na minha vida, assim, são músicas, muitas delas que eu carrego há muito tempo, sabe? Pelo menos o início delas, as letras. Assim. Você lembra quantos anos você tinha de sua primeira composição? Rapaz, tem a minha primeira, assim, que até o pessoal da minha família brinca, né? Muito cedo, assim, quando eu tinha eu não sei nem se era um cavaquinho, era um violãozinho de miniatura, acho que era um violão de miniatura, desse de brincadeira, sabe? E aí eu tinha uma onda do diga-me quem você quer, ou eu ou ele, sabe, um negócio meio sertanejo, sabe? Esse refrão que eu repetia, assim, mas eu não tinha achado em nenhum lugar, eu tinha feito, sabe? Mas, isso muito mas novo, você lembra cara. Quantos anos, muito assim, novo, não? Cerca de 8, 9, assim, Novinho, sabe? Muito novo, tinha essa onda dessa letra.
Mas essa eu não sei se conta, assim, é só um registro, né? Que eu sei que existiu. Não, é justamente pra saber de você o quanto você lembra, né? A primeira composição. Então, assim, foi a composição, você criou os versinhos e tal. Exato, e a melodia, Melodia né, também, assim, exatamente. Então, é um negócio tá valendo. bem sertanejo aí, parece que eu ouvi no Faustão um chitãozinho chororó da vida, e aí quis replicar, né? Mas foi isso, esse é o primeiro registro que eu tenho. E logo em seguida, assim, quando eu comecei a tocar violão, eu não lembro exatamente qual foi a primeira, especialmente dessas que estão no EP, mas assim, muito cedo eu tinha, com 15, 14, eu já tinha algumas letras assim, e aí eu fui aprimorando, né? Tem aquelas coisas que você... Sim, claro. Porque letra é sempre assim, pelo menos comigo é assim, eu escrevo a letra e aí ela tem que passar pelo teste do tempo, né? Sabe? Porque tem coisas que eu escrevo que no momento eu acho maravilhoso, aquela coisa, nossa, isso aqui é muito bom. E aí, um dia depois, ou uma semana depois, você lê aquilo, você acha super cringe, né? Super constrangedor. Assim, não, isso aqui eu acho que não rola, não. E aí eu fui trabalhando, assim, lapidando as letras, né? Mas muitas delas, a maioria, eu já carrego comigo há muito tempo, assim. Cerca de 3, 4 anos, assim, já tem essas músicas, sabe? Algumas, inclusive, com arranjo já pré-pronto, assim, algumas ideias muito definidas, sabe? Que aí eu precisei lapidar, assim, e melhorar, com certeza melhorar com a contribuição do pessoal que tá envolvido no projeto, né? Nossa. Quero dar todos os créditos quando a gente tiver um espaço aí pra falar do Não, pessoal. com certeza, vai ter sim. Tem esse espaçozinho já. Porque a gente tá querendo conhecer primeiro essa parte, assim, de quem é o Silas, como foi que foi despertando essa parte da música, da composição. Porque é um processo, né? Sim. A gente não, dormiu, acordou e de repente, nossa, eu estou fazendo composições aqui, já tem... Né? Então todo um processo também de amadurecimento. Eu ia perguntar para você entrou nessa questão sobre o processo de criação. Eu sei que cada artista, cada músico tal, tem o seu processo. Alguns são parecidos, tal, né? Outros diferenciam, tal. Tem alguns que já criam primeiro a melodia ali, né? Uma harmonização, tal, e depois coloca a letra. Tem outros que pegam a letra e vão criando em cima. Tem outros que criam uma partezinha, vão criando por partes, né? Criou lá um versinho, tá, guarda, depois retoma aquele verso. Como é que é seu processo, cara? Eu não tenho muito bem definido, mas a maior parte deles começa com a letra. No meu caso, começou com a letra, sabe? E muitas vezes uma letra já acompanhada de uma melodia prévia, assim, sabe? Eu cantarolo alguma coisa que eu acho legal, sempre com uma letra, com uma frase que eu costumo dizer que assim que eu começo uma música com uma frase mais forte dela, sabe? Eu posso citar o exemplo da Não Sei Mais Amar, do EP atual. A primeira frase que veio foi certamente eu que não sei mais amar, eu que não sei procurar outro alguém para amar, eu esquecendo da própria letra. Mas assim, certamente foi essa a letra que surgiu naquela melodia. E aí, porque isso me inspira, assim, sempre foi assim, essa frase forte numa melodia me inspirava e me inspira até hoje a encontrar o contexto da frase onde ela se insere, que é o restante da música, como é que isso começa e tal. E aí, assim, eu comigo, pelo menos, algumas músicas eu consegui fazer num espaço curto, mas a maioria delas, elas são ideias que vão surgindo em lugares, assim, sabe, que você não espera, em situações que você não espera. Inclusive eu sempre tenho que estar com um papel, alguma coisa, um celular hoje pra anotar, né? E aí a minha galeria de áudio, assim, é entupida, é um entulho, sabe? Às vezes eu pego pra ouvir só pra rir de mim mesmo, sabe? Sim. Tanta coisa, ideia jogada, assim, que às vezes surge e eu, caramba, isso aqui encaixa na parte da letra que eu tenho da outra música, sabe? Eu preciso adicionar e tal. Mas assim, é essa confusão, cara, o meu processo. Mas normalmente é a letra, normalmente eu escrevo a letra primeiro, mas nunca é a letra, porque acho que imagino que algumas pessoas escrevam uma espécie de poema e depois encaixe depois a musicalização, né? No meu caso é sempre uma letra preliminar com uma melodia já definida, os dois em paralelo. Depois eu vou tapando os buracos, sabe? Da melhor forma que eu consigo. Inclusive eu busco fazer eu resgato muitas vezes, assim, a música fica um tempinho, esse teste do tempo pra mim é muito importante, sabe? Eu sempre faço isso. A música preliminar fica um tempinho lá, engavetada, e aí depois eu retomo, e aí muitas vezes surge uma outra ideia, assim, um outro contexto, e aí eu ressignifico, acrescento algumas outras coisas, e é esse processo, não tem fim, né? É um processo super estranho, assim, eu não consigo dar uma fórmula, sabe?
Mas ele acontece, assim, é um impulso que eu sempre tive e espero continuar. Às vezes, inclusive, eu pensei, pô, eu não consigo mais compor. Eu já tive esses hiatos também. Já dá o nome de uma música. Eu não sei mais amado, eu não sei eu mais não sei mais compor. Compõe uma música com esse nome, já pensou? Na certa vai vir. Mas você sofre pra fazer ponto final na música, porque você falou que contou um pouco desse processo. E eu já conversei com alguns convidados aqui e tal, que às vezes são muito perfeccionistas, aí tem aquela dificuldade pra dizer, não, acabou, não vou botar mais nada aqui, né? Tá pronta. Você tem essa dificuldade e tal, Rapaz, ou você consegue saber o time pra dizer assim, não, acabou, tá pronta. Normalmente, comigo, assim, é engraçado. Eu não tenho essa dificuldade de terminar, não. Normalmente é um alívio quando eu termino, porque eu fico pensando, pô, não vou conseguir terminar isso aqui, sabe? Em parte é também a preocupação do que colocar em seguida e tal, mas assim, tem músicas que ficam muito tempo paradas, as minhas, e aí quando eu não tenho essa dificuldade. Quando eu termino, eu percebo, não, essa daqui já foi. Até como uma forma de alívio, de se livrar daquele negócio que tá pendente, tipo assim, fechou sabe? um ciclo, né? Fechou, é isso. E eu tenho muito... uma característica até que eu criei, assim, eu sei que eu só tenho esse EP lançado, mas é uma coisa que eu gosto muito, assim, que é uma coisa do instrumental fechar. Eu gosto muito dessa ideia, sabe? Do fechamento da música ser uma parte instrumental. Eu não sei de onde isso veio, assim, mas eu acho isso muito forte. Normalmente que case com... a letra, ela tem aquele ponto final, mas o instrumental dá aquela selada, sabe? Pra mim, a letra guia o instrumental a finalizar de uma forma mais bonita, mais concisa, sabe? Tem essa identidade, assim, não sei de onde veio, talvez, assim, das influências que eu tive, né? Inclusive eu queria até perguntar, você já me deu o gancho agora para a próxima pergunta, né? Quais são as influências de Silas? Então, eu tenho o meu background, ele é de rock, né, cara? Assim, eu sempre gostei de heavy metal, as bandas clássicas, assim, Zeppelin, Black Sabbath, sabe? Sempre gostei disso, assim. Mas de uns tempos pra cá, quando eu já tinha inclusive algumas dessas letras escritas, eu tenho ouvido muito bandas mais tranquilas, assim, bandas que conciliam essa formação tradicional de rock, assim, baixo, guitarra, bateria, teclado, com metais, instrumentos de sopro, né, de metais. Ah, sim. Trompete, trombone. Inclusive no seu EP eu acho que tem umas duas ou três músicas que usam, né? Inclusive, a minha vontade era de colocar em tudo, sabe? Em todas, né? O pessoal foi assim... Por isso que é importante ter um produtor. Exatamente. O olhar do produtor. Calma. Exatamente. Mas assim, foi uma coisa que surgiu quando eu ouvi muito Los Hermanos, o Ventura, eu gosto muito. Eu ia te fazer essa pergunta, cara. Você tá desviando minhas perguntas. Eu percebi, ouvi, no caso, o seu EP, né? Eu ouvi algumas vezes e tal. Aí eu disse, rapaz, isso aqui tá me lembrando a influência de Los Hermanos e também de outra banda, não sei se eu tô me enganado, você me disse Coldplay. Sim. Alguns elementos eu já ouvi ali, muito Coldplay e eu percebo, cara, que eu acho que essa influência de Coldplay, ela é mais indireta, assim. Eu quando eu tava compondo, eu não tava pensando nisso, mas eu percebo que carrega alguma coisa realmente. Inclusive, depois de finalizadas as músicas, algumas me lembraram muito, assim, algumas músicas. Principalmente da fase inicial deles, né? Sim. Da fase mais séria, que eles estavam de preto e tal. I Wish I Go to the Head, esses álbuns. Que eu gosto muito, inclusive, mas as outras influências, por exemplo, Los Hermanos, Beirut, que é uma banda que usa muito metais, né? Que usa muito essa onda de ter uma melodia de metais que se repete, assim, que o fim é o início novamente. E aí, fica me dando loop, né? Um loop, exatamente. Eu amo isso, velho, eu amo isso. Assim, pra mim é o supra-sumo, assim, quando pelo menos das músicas que eu ouço, assim, isso tá presente em muitas músicas, sabe? E essa onda surgiu nas composições, assim. Eu tenho, inclusive, outras músicas com essa mesma linha, assim. Eu tenho que, inclusive, me policiar pra não virar apenas isso, sabe? Pra ter outros repertórios, mas eu gosto muito dessa onda. O Terno também. Sim, o Terno, mas... Que tem carrega um pouco dessa identidade, né? O Terno é também uma coisa mais melancólica, assim, né? Do que Los Hermanos. E é uma coisa que eu gosto, assim, que algumas músicas minhas são bem melancólicas.
eu tenho mais facilidade de escrever. Pra mim é o Fala Mansa eterno, quanto mais triste, mais bonito soa, né? Essa onda. Pra mim é eu não isso, sabia não dessa, tem você como. não fala mansa, é isso? É uma frase da música dele. Ah, sim. Sim, eu ia perguntar pra você também, você considera que você falou do Los Hermanos, o Ventura é o seu disco do Los Hermanos ou né, nessa discografia Sim. é o Cara, disco que você mais gosta, assim? Deles assim, agora eu também tenho um pouco de receio de dizer, porque eu devo confessar que eu não ouvi a discografia inteira deles, não. Mas do que eu ouço, o Ventura eu ouço completo. Quantas vezes colocar eu tô ouvindo, sabe? Eu também gosto muito daquele disco, cara. Pra mim, assim, 2 discos que eu gosto do Los Hermanos são o Bloco de Eu Sozinho, Sim, eu já ouvi também. que eu acho muito bom, Aham. e o Ventura. Eu acho que esses dois, pra mim, dentro da discografia do Los Hermanos, fecha, assim, O né? primeiro é o 4, né? Se eu não me engano, eu não sei se é o primeiro, mas tem o 4 e tal. O 4 foi o último que eles gravaram de estúdio, Sim. que eles gravaram depois uns ao vivo e tal, uma sim. coisa assim. E teve o primeiro que eles tentaram experimentar algumas misturas, Sei. assim, meio de ska, meio de Sei. rock. Tinha aquela música na Júlia, né? Sim, O primeiro, um pop e tal. Aham. Mas eu acho, assim, um trabalho de arranjo, de produção, assim, que deu uma identidade mesmo, assim, da banda. Eu acho que, na minha opinião, o Bloco deu sozinho e o Ventura. Eu São gosto muito discos- também do Bloco Os do arranjos, Sozinho. assim, Sim, incríveis. é assim. incrível. Mas o Ventura é o meu... Assim, quando eu falo em Los Hermanos, eu tô pensando no Ventura, sabe? Nas músicas dele, E essa referência, São né? referências, eu gosto muito desse disco. E o Beirut também, o Beirut é muito influente pra mim, essa banda, cara. É uma coisa super... É um estilo super estranho que eu nunca gostei, que eu conheci, inclusive, eu acho que onde muita gente conheceu, muita gente que Peraí, você nunca gostou, mas é sua influência? Não, então, eu nunca imaginei que eu fosse gostar. Ah, É um tá, estilo certo, diferente, ok, sim. né? E aí, quando eu conheci numa minissérie da Globo, a Capitu, que é a Elephant Gun, que é a música mais famosa dele, estava lá, assim. Não sei se você conhece, já ouviu, uma coisa, uma onda que mistura, é um negócio meio polaco, assim, tem uma sanfona com metais, tecladinho, uma coisa super esquisita, assim, não é tão pop, sabe? Mas é uma coisa que eu curto muito, assim. Eu comecei a ouvir os discos deles e me influenciou bastante. Principalmente nessa onda de ter metais, de ter essa melodia em loop, sabe? Sim, vai ter Isso acordeon influenciou nas próximas músicas também, hein? Cara, eu planejo colocar em algumas. Vou dar deixar a sonoridade ficar bem bonita, assim, cara. Muitas Não, eu canções, gosto, assim, muito, pô. interessante. Acho bem bacana. Teve uma experiência, mudando um pouquinho sobre a questão das influências, você participou também de um Ifs Star, não fez? O Ifs Star 2019, não é isso? Foi 2019. E no Ifs Star, qual foi a música que você defendeu lá? Foi Uma Graça, que inclusive tá no EP. Uma Graça que tá no EP. Isso. Exatamente. Logo eu vou falar um pouquinho também sobre ela, né? Mas eu queria que você falasse sobre essa experiência do Ifs Star. Como é que foi esse processo da inscrição? Como é que foi lá também? Como foi essa emoção aí? Cara, foi uma experiência muito boa, assim, a do evento. Agora, assim, toda a história antes de ir pro evento foi super trabalhosa pra mim, sabe? Porque eu resolvi, assim, de última hora que ia participar, tava me sentindo muito parado com música, assim, tem que participar de alguma coisa e tal, e fiquei sabendo do evento. Achei a iniciativa maravilhosa, assim, porque, assim, o artista independente, especialmente o que tá começando agora, a dificuldade dele é essa, de encontrar espaço, né? De encontrar onde tocar, quem queira ouvir, enfim. E todo artista consolidado um dia foi um artista iniciante. Sim, com certeza. E inclusive, se eu pudesse passar um recado pra galera que tá ouvindo, esse Pode recado mandar, cara, pode mandar, o esse microfone recado aberto. de valorizar, cara, quem tá começando, né? De ir a shows, frequentar shows, assim, deixar um comentário, né, numa postagem do artista iniciante que você gosta, porque é muito significativo pra pessoa pro artista que tá começando, né? Ver a arte dele, assim, tocando as pessoas e tal. E esses espaços, eles são primordiais. Tanto é que eu só tô aqui, assim, só tive essa iniciativa de lançar o EP por conta disso, desses espaços que eu tive, né? Eu quero agradecer a todo mundo que participou de alguma forma, assim, ao IFES, desde dos eventos culturais do ensino médio, que eu cursei, também nos eventos depois, né, no IFES Star. Esse tipo de evento, pra mim, é o máximo. Eu sempre vou valorizar, assim, e sempre vai ter meu selo de aprovação, sabe? Mas no IFES Star 2019, a minha dificuldade foi pra reunir as pessoas pra tocar, sabe?
e agora, quem é que vai tocar comigo? Aí eu conheci uma galera, eu tinha começado a lira em Tobias Barreto, a fazer lira, que eu sempre gostei de metal, Sim. então tô tentando tocar Flugelhorn, assim. Passei muito pouco tempo, mas aí conheci uma galera ou outra, e aí eu fui me juntando com os meninos, assim, jogando a ideia pra um, pra outro, e tinha toda a dificuldade de locomoção, né, de Tobias a Lagarto na época. Foi em Lagarto o evento, né? Ah, você Ou foi já... em Aracaju, desculpa, foi em Aracaju. Aracaju, Porque foi. o pessoal do Lagarto que organiza. Isso, Eu isso. esqueci, no Parque das Cemiteiras, eu acredito. Foi no Parque da Cemitéria, exatamente. Isso. Eu me confundi porque o pessoal de Lagarto tá super envolvido no evento, né? Ah, não, a primeira fase foi em Lagarto. Porque tinha as eliminatórias. Isso, Tinha as eliminatórias, exato. exatamente. A final Foi no Parque que da foi no Parque da Cemitéria. Isso, Exatamente, então você tá correto. Não tô confuso. Não, você tá correto. A primeira foi em Lagarto e a segunda em Aracaju. Mas aí, assim, eu encontrei uma galera que topou aí comigo, que acreditou na música, assim. Eu queria agradecer, inclusive, aos meninos que toparam. E a gente ensaiou 2 vezes, assim, sabe? Caramba. Muito pouco, A turma toda era de Tobias, é isso? Toda de Tobias, Todas turma Tobias. toda de Tobias, Eu queria até lembrar o nome do pessoal. Tinha o André no trompete, Vini, o baixista, Vitor no sax, assim. O nome do baterista era um nome muito estranho, muito diferente. Pô, mas eu agradeço a você com nome diferente, eu vou lembrar. É porque é muito diferente mesmo, cara. Mas assim, era uma galera que eu tinha conhecido ali agora, sabe? Sim. Eu fiz a proposta e tal, todo mundo topou. E a gente ensaiou assim num espaçozinho que a Secretaria de Cultura tinha lá 2 vezes, sabe? Era um negócio... Mas foi muito legal a experiência, cara. Foi muito bom, assim. Eu gostei muito de ter tocado. Eu achei que... Inclusive tá disponível no YouTube, né? Se a galera quiser ver, todo o evento é muito bonito. E o pessoal era muito bom também, as outras bandas. Queria parabenizar todo mundo. Foi um evento super legal, cara. Foi também um momento de reacender essa chama, né? Porque quando eu participei do IFSTAR, eu não tinha ainda planos de lançar nada, assim. Tinha sonhos, né, de lançar, mas não tava nada planejado e tal. E foi um estalo, né, de, pô, acho que pode dar certo, assim. Acho que eu posso lançar as músicas e tal, acho que teria um público, tem uma galera interessada, sabe? Sim. E aí foi um evento que com certeza deu esse impulso de tentar gravar um trabalho autoral, assim, com certeza. Inclusive, Silas, também, assim, acho muito legal assim, esse seu depoimento em relação à sua experiência quanto estudante no IFES e também participando, mesmo depois, né? Sim. Agora como servidor, né? Sim. Também participando de eventos do IFES e tal. O quanto que é importante, né, esse estímulo. Porque, assim, eu sempre costumo falar bastante, né, dentro do IFES, né? Além de ser apresentador aqui, viu, gente? Eu também sou professor, tá? Lá no IFES. Foi meu professor, Certo. inclusive. Inclusive, foi professor do Silas também, né? E da irmã dele, Sara. E, tipo assim, a gente tinha discussões bem bacanas. Inclusive, a gente foi se lembrando, né? Lembrando um ao outro a partir de alguns gatilhos. E esses gatilhos foram os debates que a gente tinha, tal, etc. Então, assim, além do conhecimento, além da parte mesmo da formação para o mundo do trabalho, tem essa parte cultural, né? Essa formação, esse que os pedagogos chamam muito de currículo oculto, né? Sim. Então, tipo assim, ele estava falando, né? Comentou aqui algumas perguntas atrás sobre o fato de ter conhecido outras pessoas, participado de eventos e tal. Então, a formação é essa mesma proposta, uma formação humana, né? Uma formação geral, né? Uma formação, você não está formando só para o mercado do trabalho, né? Você forma também para o mercado do trabalho, mas você forma também, né, de outra forma, a parte humana mesmo, né? Para a arte, para a cultura, né? Para o desenvolvimento físico também, né? Tem os jogos também, né? Que a pessoa da educação física, os professores da educação física Participei promovem. muito. Então você tem uma formação bem ampla, né? Bem geral, assim, e que, assim, eu fico muito feliz de ouvir isso. E falando do IFSTAR, o IFSTAR, cara, assim, é o festival estudantil, festival de música estudantil de Sergipe, né? Você não tem outro festival com esse alcance, certo? E é importante, assim, que todo mundo participa, todo mundo, não é só a galera do IFES, né? Todo mundo pode participar, todo estudante pode participar, inclusive também estudante de nível superior também, é aberto também para participar, né? Acho que inclusive você se inscreveu... Eu me inscrevi com a matrícula da UFES, da UFES, tava cursando né? direito, né? Inclusive, então é de ensino médio, de ensino superior, então é um festival estudantil, para os estudantes mostrarem a sua produção, né? Sua produção musical. Beleza, massa. Bem, já vamos entrando na parte do disco, né? Agora que a gente já tá entrando, saindo e tal. Vai te falar um pouquinho mais sobre o seu EP, né?
Cara, fala um pouquinho aí da galera que fez parte dessa produção, desse processo de construção, né? Esse processo eu acho bem bacana, porque às vezes a gente vai chegando com a ideia, né? Sim. Para as músicas, tô pensando aqui, aí você, daqui a pouco, quando é no final, né, do processo, como a coisa se transforma. como ela se transforma. Eu queria que você falasse um pouquinho assim da turma, da galera que participou desse processo, até pra gente saber que a coisa assim não é tão simples. Eu quero gravar, fui lá, tá, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa galera e também como é que foi esse processo. Foi sua primeira experiência de gravação de estúdio, não foi? Minha primeira experiência com gravação de estúdio. Assim, eu já tinha participado algumas vezes de outras gravações de jingle, sabe, de campanha, assim, uma coisa assim, mas bem esporádica, sabe? Porque eu cantava alguma coisa, né, o pessoal às vezes convidava. Mas foi a primeira experiência de fato, assim, de gravação longa, de músicas completas e tal, em estúdio. E nessa parte, assim, da galera que participou, só tem agradecimento a fazer, cara. Porque, assim, tudo começou com meu querido amigo e artista Ivan Reis, Distância. Ivan Reis Distância, Isso. cara, abraço, Ivan. Ele que fez o link entre mim e o produtor, Fabrício Rossini, do Maca Records. Ele, assim, é o mesmo produtor que trabalhou com ele nesse disco mais recente, Depois do Amanhecer, também convido o pessoal a conhecer nas plataformas. E aí, cara, conversando com o Fabrício, né, eu vi que era possível, assim, de eu ter esse projeto, um projeto de EP e tal, com algumas músicas, e ele que intermediou todo o contato com o restante dos músicos, né? E foi uma equipe, assim, sensacional, cara. Assim, cada músico que eu ia acompanhando, assim, os takes que a gente ia fazendo, né? E a gente primeiro tinha um arranjo prévio e tal, mas cada música imprimindo sua identidade, assim, respeitando bastante as ideias que a gente tinha, né? Que a gente trabalhou bastante junto, assim, em termos de arranjo. Eu já tinha alguma coisa pronta, mas ele com certeza transformou radicalmente para melhor as músicas, sabe? Aperfeiçoou aquilo que eu tinha pensado. E cada músico que ia fazendo sua leia, sua camada, eu ficava mais encantado com a música, cara. Eu brincava que, assim, enquanto eu ia ouvindo as versões, né, eu me divertia com todas elas, sabe? Eu ficava a noite toda ouvindo aquele negócio, versão por versão. O baixista ia tocando e ouvindo e tal, e a galera participou sensacional. Vou tentar lembrar de todo mundo. O baterista foi o Rafael Júnior. Sim. O baixista Paulo Antônio. Que é o Paulo Grupo. Isso. Convido a galera, inclusive, a visitar todas as redes sociais desse pessoal. Caso alguém tenha interesse em gravar um projeto parecido, recomendo fortemente entrar em contato com esse pessoal, com o Fabrício, com o Maca e com essa galera, porque, cara, é sucesso garantido, assim, pelo menos satisfação pessoal com a arte que dali vai sair, né? Porque é só gente engajada, assim, comprometida e gente talentosa. O próprio Fabrício gravou as guitarras e violões. Eu gravei um trechinho de violão numa música, assim, mas eu não toco lá essas coisas, sabe? Eu sou bem... Principalmente em estúdio, que tem que ser no tempo certinho, aquela coisa... Tem o metrônomo, né? Isso. Eu até consigo tocar, assim, mas pelo fato de que eu ia demorar muito, pelo menos na parte dos violões, ele assumiu esses instrumentos e toca muito, assim, é talentoso em tudo, né? Chega da raiva. E aí o pessoal dos metais também, o Rafael Ramos da Debajos, né? Tá inclusive Rafael Ramos, sim, que estão em turnê na Europa, inclusive. Um abraço ao pessoal que é uma banda incrível também, quem não conhece, banda sergipana que tá tocando o mundo afora, né? Sim. Estão fazendo uma turnê, vão passar um mês, né? Exato, o Rafael Ramos que fez os teclados, né, do EP. E teve o pessoal dos metais também, Gilead, Beto Azevedo e André Lima, se não me engano. Talvez eu tenha errado o sobrenome, mas André... todo o pessoal tá acreditado no meu Instagram, silas.moraes_. Quem puder visitar e acompanhar. O pessoal tá todo acreditado lá nas postagens que eu fiz de divulgação do EP. E foi uma equipe, assim, que eu não tenho, assim... Só tenho a agradecer, cara. A Mix Master foi o Rossini que fez também? Rossini. Rossini foi produtor e fez a Mix Master também. A Master, o transformador da música numa coisa... Também, arranjador, melhor, né? Arranjador, também trabalhou como arranjador. O arranjo foi eu e ele em conjunto, assim. Mas, assim, é uma galera incrível, cara. Quem quiser se engajar no projeto do tipo, recomendo fortemente. Inclusive, recomendo acompanhar todos os trabalhos dessa galera, né?
porque é uma galera que toca com muita gente, assim. Foi a mesma banda que tocou com o Ivan, com exceção do pessoal dos metais, que eu acho que variou um pouco a composição, mas essa banda de baixo, guitarra, teclado, bateria. Mas foi você que procurou eles ou você foi indicação e tal? Foram todos por indicação de Fabrício. Fabrício. De tu, assim, a gente ia conversando e tal, ele ia vendo o tipo de estilo que mais se assemelhava à minha proposta, né? E aí foi entrando em contato com essa galera, todos aceitaram e todos foram super simpáticos, assim, muito profissionais. Massa. Legal, pra gente ver que tem muita gente que trabalha também dentro desse cast, né, cara? Eu queria perguntar pra você uma coisa, quem foi que tirou a foto da capa? Cara, essa capa foi Ricardo Martins, que é um amigo também queridíssimo lá à distância, fotógrafo. E essa capa ela tem um background assim, interessante, porque não sei se o pessoal conhece, à primeira vista já é fácil reconhecer. Ela fica ali na estrada entre Estância e Boquim, que é uma estrada, eu não sei o que aconteceu naquele local, uma estrada maravilhosa, assim, eu não sei o que foi que houve, sabe, na geografia, qual o fenômeno explica, mas é uma estrada muito bonita, assim, os campos abertos, verdes, bonitos, e tem essa árvore que ela faz um arco na estrada. E aí isso pelo menos eu passava frequentemente por lá, assim, isso me dava a ideia de passagem, sabe, de portal, que casa com o título do EP, né? Sim, sim. O título do EP, Pra Não Mais Voltar, pelo menos quando eu pensei, né? Essa frase, ela tá em uma graça na música. Me trazia essa sensação de passou daquele ponto, não tem mais volta, sabe? De passagem. A partir dali tudo vai ser diferente. Eu achei que casava muito, muito bem com a questão de uma estreia, né? Sabe? De ter começado a carreira. A partir dali não tem mais volta. Tipo, só ponto de partida, né? Exatamente. Um start que não tem retorno, sabe? Que é o que é a ideia muito de um artista, né? Quando lança um trabalho, né? A partir do momento que você lança um trabalho, seja ele qual for, seja música, seja uma pintura, tá ali no mundo, né? A gente tem muito essa sensação, né? Um filho, assim, né? Exatamente, é um filho que não morre, né? Exato, Sabe? Tá lá e não tem volta. Eu achei esse título interessante e pensei muito essa questão da árvore também é uma coisa que remete muito à minha mãe, assim, que já é falecida. Que sempre que a gente passava de carro em viagem de família, ela comentava sobre a árvore, sabe? Vamos passar pelo portal. Ah, ela comentava. Ela comentava, então era uma coisa que me trazia essa memória afetiva, né? Essa memória afetiva, exatamente. Cara, Saudosa Maria de Fátima, que Deus a tenha. E, assim, eu uni tudo, sabe, cara? O fotógrafo também, Ricardo Martins, ele imprimiu a identidade dele, a gente conversou bastante sobre como seria o ensaio, essa ideia de capa. E aí, assim, quando eu vi a foto, cara, assim, entre tantas que a gente tirou, né? Não, é essa aqui. Eu achei que tudo tá... tudo se interligou, assim, num ponto que era o ponto que eu queria, que eu imaginei, sabe? Ficou até melhor do que eu esperava, porque na foto sou eu, né? Assim, sou eu só por falta de cachê pra contratar um ator, porque se fosse por mim não precisava nem ser eu. Você ia botar outro cara. Eu ia botar outra pessoa que fizesse melhor a cena. Mas a ideia é que eu tô indo pra frente em direção à estrada, num último olhar pra trás de despedida. Sim. Por isso a ideia do rosto inclinado pra trás, sabe? Não é um negócio casual, não foi uma foto mal... que apesar de eu ser um péssimo modelo pra foto, não foi um erro ali eu estar com a cara torta, sabe? Aquilo foi planejado. Planejado. Tem uma frase, inclusive, nessa canção, eu acho que é a canção Pela Estrada, exatamente. Andando pela estrada a passo lento e cabeça baixa. Coloca essa frase aí, qual o significado dela aí pra essa capa que você já começou a falar aí, né? Pra música também, pra composição. Então, cara, eu acho que assim, essa música, como ela tem o feeling dela, é de você encontrar no amor, num romance e tal, a saída pra melancolia da vida, sabe? A ideia é meio essa. E essa é a frase inicial, que é a frase de alguém que tá à procura pela estrada, tá tentando ir pra algum lugar, mas que não sabe muito bem o que é que ele tá procurando, sabe? Tá melancólico, ele tá em busca, ele tá buscando ainda, né? Exatamente. A minha ideia foi essa, foi dar esse sentido de que o eu lírico lá, a pessoa tá em busca de alguma coisa, não sabe bem o que é e tá numa fase melancólica, assim, sabe? Tá num start que não é tão legal, assim. Sim. Aquele limbo, não sabe muito bem pra onde ir, mas tá andando, sabe? A ideia foi essa, foi dar esse panorama, assim. E no final seria um romance, né? O refrão. Ele encontra um amor e isso ressignifica, assim, a vida dele que tava pra baixo, sabe? A passo lento e cabeça baixa. Inclusive, cara, eu queria também
falar contigo também sobre essa mensagem, né, do EP. Eu me ligo muito assim, quando ouço o álbum, quando ouço o EP, enfim, quando tem um conjunto de músicas, eu gosto bastante de ouvir uma música atrás da outra para perceber, para captar isso, para ver se existe alguma conexão e qual a mensagem, né, em si que o EP tem, que o disco tem, né? Por isso que eu tava perguntando pra você, essa capa, gostei da capa, né? Eu vi aqui essa frase aqui na música e tal. E eu percebi muito, assim, uma mensagem, né? Você já começou a falar aí de um cara apaixonado, assim, né? De um cara que muito emotivo, né? Sentimental. O que essas canções, eu tô perguntando assim, que nem sempre, né? Mas em muitas situações também, as músicas elas são autobiográficas, assim, né? Às vezes não, às vezes a gente pega, né, uma experiência de um amigo, de um colega tal, e a gente acaba compondo, né, uma canção, mas muito também tem do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente viveu tal. E eu queria que você falasse um pouco dessa mensagem do EP, né? Então, assim, eu sempre fui um cara muito apaixonado, sempre tive minhas paixões, assim, né? Então, em parte, é um EP autobiográfico, assim, mas em parte não também, ele é um recorte, na verdade. Algumas frases ali, sabe, a questão do não posso passar pela sua rua, não sei o que é que tem você, que não sai da sua rua, sabe? É uma coisa autobiográfica, há uma graça também, é completamente autobiográfica. Foi feita, inclusive o nome da pessoa tá lá, Graciele, minha atual namorada, digníssima namorada. Eu ia perguntar isso também, essa aí tem direção, essa tem direção. Ela tem direção. Inclusive o nome dela tá na música, né? No trecho que eu falo, me faz uma Graciele, forma Graciele, sabe? E que foi aquela onda da frase forte que vai iniciar toda a etapa de composição. Você comentou, né, seu processo. Eu só tinha essa frase na época, uma graça foi assim também. Eu só tenho essa frase, me faz uma graça e ele vai ser todo seu. E aí se vira, tenho que me virar pra encontrar uma música disso, sabe? Cara, agora, desculpa interrompendo você, só uma curiosidade, assim. Quando você mostrou pra ela... logo que você compôs, ou você esperou, tipo, deixa eu gravar aqui pra mostrar? Cara, não, isso é tão engraçado que ia parar. Eu esperei terminar a música, finalizar completa, e aí mandei um áudiozinho de voz e violão, sabe? Com a música completa, que inclusive foi o mesmo áudio que eu usei pra mandar pro Ifstar. Sabe? Por isso que eu consegui fazer a inscrição em cima da hora, assim, eu decidi em cima da hora participar. Aí, porque eles pediam, né? Tem que enviar alguma coisa com material. Aí eu mandei pra minha namorada agorinha o áudio, sabe? Vou mandar pra lá também, vai dar aqui também, acho. Exatamente. E aí eu usei o mesmo áudio, assim, mas eu terminei de compor ela, compus ela inteirinha, assim, pelo menos era uma demo que eu tinha, né? Não tá como tá no disco, né? Tão elaborada, tão bonitona e tal. Era só voz e violão e eu mandei esse áudio, assim, quando eu completei, eu esperei uma data especial, não lembro se foi aniversário de namoro, aí me perdoe, meu amor, pelo esquecimento. Mas uma data especial eu mandei pra ela e aproveitei essa mesma demo pra mandar pro pessoal da inscrição do evento. Sim, mas continuando, você tava falando sobre o EP e a gente tava falando dessa mensagem, né? Você falou da graça, aí, né? Que já tem um direcionamento. E tem, as outras também é autobiográfica, então, inclusive é até um problema que eu tenho em casa, né, com a digníssima, porque ela brinca assim, não, só vou ouvir a minha, sabe? Só ouço a minha, mas assim, algumas são de colos muito antigos, outras nem dizem respeito a uma experiência de fato que eu vivi, né? Aquela coisa de se projetar, do Fernando Pessoa, né? O poeta, o fingidor e por aí vai. Eu sempre gostei muito disso. Principalmente eu acho que a música de mensagem mais forte, assim, mais pesada, mais carregada, que é Não Sei Mais Amar, ela é somente uma projeção poética, cara. Não precisei, assim... Experienciar, você não viveu. Assim. Porque a Não Sei Mais Amar o eu lírico ali em questão, ele tá vivendo um momento onde ele não consegue, ele tá preso a um amor antigo. E aí eu converso até com amigos, assim, com o pessoal do trabalho. A gente conversa bastante sobre a música, assim, acho isso legal, né? Principalmente sobre essa que tem uma letra mais forte, assim. Que pode ser um amor, uma ex ou um ex, um amor que foi perdido, que se perdeu, ou mesmo alguém que faleceu, um amor falecido. E aí no final da música tem essa decisão do eu lírico de não
ele tá na tentativa, né? Vou sair pra tentar minha sorte, mas ao final ele decide. E por ela eu não quero amar de novo, sabe? É uma coisa meio que... onde ele se decide de não buscar mais, de aceitar aquele sentimento de que não vai encontrar outra pessoa, sabe? Então essa letra que pra mim é a mais forte, assim, não quero dizer que seja a melhor, mas assim, é aquela coisa de, poxa, o sentimento mais triste e mais bonito, consequentemente. Sim. Então nessa daí em específico eu não vivi, assim, algo do tipo de... Graças a Deus eu consegui seguir em frente nos meus términos, né? Não desejo isso a ninguém, mas assim, é por outro lado uma coisa muito bonita, né? O sentimento ser tão forte, sim, ao ponto de você não conseguir seguir eu acho em frente, que é o ciclo, né, cara? Assim, é o ciclo também, né? Assim, quando eu tava perguntando pra você, né? O ciclo de se apaixonar, né? De se envolver, e depois, quando ocorre, no caso, né? De um relacionamento ter o término e tal. Então eu acho que tem todos esses momentos, né? Em todos os momentos... Todo mundo já passou por um momento desse, exatamente, né? Não vou amar de novo. Isso, eu decidi, né? E se eles são significativos, é porque foram vivenciados mesmo, assim, né? De verdade, né? Porque se a pessoa tá sentindo em todos os momentos, mesmo no término, como a gente tá falando aí no caso, né? O fechamento do ciclo, você sai meio destruído, tal, com aquele sentimento, você precisa recompor, né? Pra superar, tá, até mesmo, né? Pra você dar continuidade à sua vida. Tem a ver com a forma de como você viveu aquilo, né? Eu acho que isso é muito importante também, né? A gente sempre conseguir fechar os ciclos. Sim, e a gente não ficar, né? Porque às vezes acontece, muita gente acaba se arrependendo, pensa, poxa, caramba, ainda tenho aquele sentimento e tal. Né? Aí parece que aquele ciclo que não fechou, né? Ainda tá aberta alguma ferida, ou aberta alguma coisa e tal, né? E também, assim, eu acho que o que essa letra sugere, assim, é que o fechamento desse ciclo pode ser também uma decisão por não buscar mais, né? A pessoa pode estar bem resolvida, porque como eu imagino que foi o caso, assim, né? No caso, quando eu estava escrevendo, eu estava pensando em algo assim. Do eu lírico ali ter solucionado essa questão, esse impasse sentimental, assim, resolvendo não buscar mais. Pode acontecer também, sabe? Se desiludiu com o amor e tá bem com isso, sabe? Acha que aquele foi o único amor da vida. Sim. E tudo bem, entendeu? Acho que existem pessoas que conseguem ser felizes. Não sei se é meu caso, né? Mas existem pessoas que conseguem viver bem com essa decisão, né? Cada um tem seu desfecho, né? Na sua história. Mas eu assim, eu acho muito... Acho uma música muito modéstia à parte, muito legal, assim, uma letra muito forte. Recomendo ao pessoal que não conhece ouvir. Eu ia perguntar pra você, uma curiosidade, assim, que você tava fazendo aí toda uma análise das suas músicas, tal, do eu lírico, não sei o quê. Qual era a disciplina que você mais gostava, assim, no... Eu sempre fui de português, filosofia. Rapaz, eu sabia. Sempre foi minha onda. Eu sabia, rapaz, ele tava... Não, porque pelas análises que você tava fazendo aí da sua música, o eu lírico, porque ele fala assim, a frase e tal, toda uma interpretação. Mas isso, Alisson, inclusive, vem de muito problema, assim, do pessoal perguntar, mas peraí, você terminou com sua namorada por ter ouvido a letra da Não Sei Mais Amar, sabe? Tem muita gente que confunde isso, né? Que acha que por você ter escrito a letra, você passou por aquilo, né? Tem que explicar pra muita gente, assim, não, tá tudo bem, tá tudo, sabe? Aí você vai ler, o Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, não, né? Aí a gente aprende o que é o lírico, o que o Fernando Pessoa quis dizer. Eu também finjo, assim, eu escrevo, não necessariamente sou eu, né? Pode ser um outro eu. Uma projeção que eu tô fazendo. Exatamente. Hoje em dia o pessoal tá mais familiarizado com a onda do multiverso da Marvel, né? Só explicar, não, em um dos universos, né? Eu tive esse amor que eu sou... Aconteceu isso, né? Um dos multiversos. Hoje as crianças e adolescentes aprendem mais dessa forma sobre o lírico. Tá aí uma estratégia boa para um professor de português que queira introduzir, justamente, né? o multiverso aí, Perfeito. Pensado nisso. Perfeito. Bem, Silas, a gente tá chegando, cara, já o nosso final aqui, a gente tá com mais de 50 minutos, assim, o programa é 1 hora, a gente vai ter algumas músicas também, né, aqui no programa a gente vai executar, e aí eu queria, já caminhando um pouco para esse final, você comentasse um pouco também dessa, como é que tá também, assim, uma cena, como é que você vê essa cena musical também, se você tá tocando, quais são as suas dificuldades, do artista independente, principalmente você, né, que tá dando esse início, né, com o trabalho agora, tal, como é que tá sendo esse momento, qual o balanço que você faz, né?
Tá, vamos lá. Eu tô residindo atualmente em Tobias Barreto, né? Trabalho lá no IFES, no campus Tobias. Inclusive um abraço ao pessoal que talvez esteja ouvindo, que é um pessoal muito acolhedor, assim. Um abraço a todos. Lá, cara, assim, a cena aqui de Aracaju eu percebo que é muito legal, muito forte, assim. E aquele mesmo recado, né? Recomendo ao pessoal que se interessa vagamente procurar saber mais, assim, por artistas novos, sabe? Por produções novas, assim. Tá sempre acompanhando essa galera que é muito ativa e que falta mesmo espaço, né? Que eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo, assim. Quanto mais a cena se fortalece, é melhor pra todo mundo, né, cara? É melhor pro artista, certeza. É melhor pra pessoa que consome arte, não no sentido material, mas que gosta de participar, de ouvir. Não só na música, né? Em qualquer tipo de arte, assim. É importante a gente se engajar nas coisas que a gente gosta, que a gente respeita. Né? Eu costumo dizer também que isso é parte também da construção, como você estava falando, né? Tanto a pessoa que vai ouvir quanto a pessoa que está produzindo, a construção da história da música em Sergipe, cara. Exatamente. Você está participando também desse processo, né? Sim, exatamente. E a gente às vezes, assim, está um palmo da nossa frente, né? A gente ouve artistas legais de fora e tal, mas do lado de casa, sabe, tem um artista extraordinário, assim, um trabalho autoral massa, né? Do lado ali a gente nem sabe, porque não procura, sabe? Então, quero passar esse recado pra galera interessada. Mas assim, em Tobias, eu tô tentando agora agendar um show de lançamento do EP, que eu ainda não fiz. Não tenho data certa, ainda estou em conversa com o pessoal das casas de show lá. A minha ideia seria ou por lá ou em Instância. Lá tem quantas casas de show, assim, no Tobias, assim? Cara, que aceitaria um show desse tipo, assim, acho que tem uns 3 ou 4. Eu lembro que tem um pub, né? Tem um pub ainda lá? Tem o The Pub, o Richards. Tem alguns lugares assim. Inclusive, fui pra um show recentemente do The Pub que foi maravilhoso, cara. Lavou minha alma. O pessoal da Crossroads, eu acho que é Crossroads, o nome da banda. É de Lagarto. Galera incrível, assim. Se forem olhar os stories, eu tô lá que nem maluco, pulando com as músicas, sabe? Tava um show incrível, assim. Mas assim, a gente enfrenta, pelo menos da cena de Tobias, a gente enfrenta alguma dificuldade, porque pelo fato de ser interior, assim, eu acho que a galera curte mais uma onda de sertanejo, pisadinha, que tem que ter seu espaço, assim, mas eu acho legal. Eu gostaria de ter mais portas abertas, sabe? Pra um estilo diferente, alternativo, assim. Talvez seja uma coisa só que não aconteceu ainda, mas que tá pra acontecer. Eu espero fazer parte disso, né? Quem sabe não serei eu que começaria a abrir as portas, assim. Mas eu tô com plano de fazer shows, apresentações. Quem tiver interessado em acompanhar, eu sugiro que siga meu Instagram, silas.morais_, que eu vou estar postando lá quando tiver alguma coisa agendada. Pronto, cara, no mais é isso, assim. E eu espero um dia conseguir participar também mais ativamente dessa cena de Aracaju, tocar por aqui. E também, assim, queria dizer que eu vou lançar mais coisas, com certeza, assim, que essa foi uma experiência que... pra não mais voltar, realmente, sabe? Sim. Tenho umas músicas engavetadas, assim, engavetadas que eu falo o nome carinhoso, que tem alguma letra lá, tem algum início, sabe? Tem alguma ideia. E um dia eu sento pra trabalhar, assim, quando a inspiração surgir, pra mim... assim, é questão de período. Tem momentos que eu não escrevo muito, eu fico muito parado, eu até acho que não vai acontecer de novo, e tem momentos que surge o negócio, sabe? E aí acontece. Então espero que eu tenha mais desses momentos, e espero que com certeza eu vou lançar mais coisas, porque já tem algumas, assim, preparadas, né? E espero voltar aqui também, queria agradecer muito pela participação. É isso, cara. Por favor, Silas, por favor, sempre que tiver produção, pode compartilhar aqui com a gente, inclusive na Rádio IFES, a música do Silas já tá rolando aí na programação, né? No final do programa a gente geralmente toca algumas canções do artista convidado, a música dele também vai tocar, né? Na programação da rádio, tá? Você que vai ouvir o podcast, você não vai poder ouvir por questões de direitos autorais também, né? Mas enfim, vai rolar. Então dá esse apoio também pra gente, que tanto ir pro show do artista quando ele fizer o lançamento é importante, quanto também estar ouvindo a canção dele, né? A canção dele, inclusive eu até ia perguntar pra você, né? Onde é que a gente pode encontrar o seu som? Fala aí pra gente. Tá disponível nas principais plataformas: Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music. Basta procurar ou por Silas Morais, o nome do artista, ou pelos nomes das músicas ou do EP, Pra Não Mais Voltar. Quem se interessar, basta dar um Google, assim, pesquisar no YouTube que encontra. E quem tiver
quem tiver acesso a algum aplicativo, né, de streaming de música, assim, nos principais, eu tenho quase certeza, assim, é muito difícil você encontrar um onde não esteja, né? Mas se for o caso, vai no YouTube e procura, Silas Moraes, Perfeito. Silas, Valeu. foi um prazer muito grande, cara. Obrigado. Se reencontrar e principalmente de reviver algumas memórias, Sim, né? sim. Aqui. Desejo pra você, cara, que você possa continuar produzindo bastante. Aí é um caminho sem volta, né? A música. A gente sempre faz essa efervescência. Tem momentos que tá compondo muito, em alguns momentos nem tanto. Mas sempre tá na gente. Acaba, Sim, quando a gente tem contato, parece que entrou ali, Não sai fez, de você, não né? sai de Que você e fica com te certeza. perturbando sempre, Sim, né? sim. Fica sempre te chamando. Eu espero que você continue produzindo, né? E sempre que quiser, a porta tá aberta aqui, tanto pro programa, pro Diga Aí, quanto também pra Rádio IFES, pra colocar sua música pra tocar. Valeu, É cara. isso. Prazer todo meu. Se eu pudesse deixar um recado final rapidinho. Claro. Manda aí. Eu queria parabenizar você também pelo seu trabalho, né? Seu trabalho autoral, cara, valeu, também nas plataformas. Muito bacana. E também pela iniciativa aqui da Rádio IFES, né? Da oportunidade, porque faz parte daquilo que a gente estava conversando, né? Sim. De tacar fogo nessa lenha, né? Sabe? Isso, exatamente. A ideia é essa. Né? De dar oportunidade das pessoas conhecerem. E é isso. É esse o recado que eu passo, assim. Valorizem seus artistas independentes, iniciantes principalmente. E na fé a gente chega lá, cara. Vamos que vamos. É isso aí, gente. Valeu. A gente acaba ficando por aqui. Silas Moraes, que fez aqui parte desse episódio do Diga Aí. E a gente A volta, Rádio Ips né, na próxima apresentou semana, o programa né, Diga com Aí. mais um episódio do Diga Continue Aí. ligado. Valeu. Rádio Ips, comunicação sem fronteiras.